Meu, eu achei que as eleições lá na Argentina já tinham acabado. O tal do Bolsonaro argentino não virou presidente no fim das contas? Nada disso. O Javier Milei, que é chamado de Bolsonaro argentino, ficou em segundo lugar nas eleições para presidente lá do país. E em primeiro lugar ficou o Sérgio Massa, que é do grupo do atual presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. Então acabou, o cara perdeu mesmo? Acabou? Não, a eleição agora vai para o segundo turno. E vai ser uma batalha épica entre os governistas, que são os peronistas, e o grupo do Javier Milei, que é de extrema direita. Quem que é esse tal de Sérgio Massa aí? Ele é o atual ministro da Economia do país e ele faz parte do governo do Alberto Fernandes, que decidiu não se reeleger. O Sérgio Massa teve 36% dos votos no primeiro turno. E isso foi uma surpresa danada, viu? E por que foi uma surpresa? Porque muita gente acreditava que o Milei ia ficar em primeiro lugar. Tinha até gente que dizia que ele podia ganhar a eleição logo no primeiro turno. Mas o Sérgio Massa terminou em primeiro, apesar de todos os problemas econômicos que a Argentina vem sofrendo. E também da rejeição do governo atual, que é rejeitado por 80% dos argentinos. Pois é. Tá, mas que problemas são esses, meu? A Argentina está numa crise econômica que parece não ter fim. A inflação anual atual está em quase 140% e é uma das maiores do mundo. Para você ter uma ideia, a inflação anual aqui no Brasil, que já está alta, é de 5% ao ano. Então, o fato do Massa ter ficado em primeiro lugar na votação, apesar de tudo isso, é sim uma grande surpresa e uma grande vitória. Também estão acontecendo várias investigações de corrupção contra políticos do grupo do Massa, como a Cristina Kirchner, que já foi presidenta e é a atual vice do país. E isso está deixando os políticos tradicionais meio desmoralizados, como você deve imaginar. Tá, mas por que os argentinos votaram nele então? Em primeiro lugar, o peronismo, que é um movimento político muito antigo lá na Argentina, é bem forte ainda. Não sei se você sabe, mas o peronismo foi criado pelo Juan Carlos Perón, um político populista que é uma espécie de Getúlio Vargas argentino. E ele também foi presidente por lá. Segundo, o Sérgio Massa faz parte do governo atual, mas ele é de um grupo político diferente do grupo do presidente. Até bem pouco tempo atrás, ele era inclusive inimigo político do Alberto Fernandes, que é o atual presidente do país. Então, os argentinos não associam ele totalmente ao governo atual. Terceiro, ele é mais liberal e mais conservador do que o presidente atual. Então, ele tem várias diferenças em relação ao Alberto Fernandes, apesar dele fazer parte do governo. Sim, é meio estranho, mas é o que é. Em quarto lugar, ele fez algumas coisas que os argentinos curtiram, como dar benefícios extras para as pessoas mais pobres, mas também dar isenção de impostos para empresas. E, finalmente, ele se distanciou bastante do Alberto Fernandes, tanto que o atual presidente nem apareceu na campanha do Sérgio Massa. Então quer dizer que o Milei se ferrou, ele vai perder a eleição, é isso? Não se ferrou não, viu? O Milei ficou na frente da Patricia Bullrich, que era a candidata da direita tradicional lá da Argentina. Ela é do mesmo grupo do Maurício Macri, que foi presidente da Argentina entre 2015 e 2019. Ou seja, o Milei conseguiu mais votos do que a direita tradicional lá do país. E provavelmente uma parte dessa direita, dessas pessoas, vão apoiar o Milei lá no segundo turno. A verdade é que ele tem sim chances de ganhar a eleição se ele conseguir conquistar muitos votos que foram para Patricia Bullrich. Outra coisa, a coligação dele, que se chama A Liberdade Avança, agora é a terceira maior força do Congresso. Antes, eles tinham 3 deputados e nenhum senador. Agora eles têm 38 deputados e 8 senadores. Isso é um crescimento bastante impressionante e importante. Eu vi uma história de que o tal do Eduardo Bolsonaro estava falando numa TV lá na Argentina e ele foi cortado ao vivo. É verdade isso?
Sim, é isso mesmo. Ele estava dando uma entrevista para a rede C5N, que é uma das mais importantes lá da Argentina. Aí ele começou a dizer que as pessoas têm direito a ter armas, para ter legítima defesa, né, entre aspas, e o pessoal da TV argentina não gostou do que ele estava dizendo. A legítima defesa, para que não sejam massacrados. Gracias, Mariano. Demasiada generosa es la Argentina y somos los argentinos para recibir a este tipo de gente, ¿no? Aí o âncora do programa interrompeu a fala do Eduardo Bolsonaro e disse que era por causa de coisas como aquela que o pai dele, o Jair Bolsonaro, tinha perdido a eleição no Brasil. Eles não gostaram nada do papo de arma. E o que Eduardo Bolsonaro estava fazendo lá na Argentina durante as eleições, meu? Ele apoiou a candidatura do Milei a presidente. O pai dele, o Jair Bolsonaro, também deu apoio ao Milei. Eu já expliquei aqui no Me Explica que o Milei é chamado de Bolsonaro argentino. Mas por quê? Porque ele tem ideias muito parecidas com as do ex-presidente aqui do Brasil. Tá, mas que ideias são essas? Por exemplo, ele quer privatizar o sistema de saúde da Argentina, ele quer privatizar a educação e diminuir a máquina pública, o Estado. Ele também quer facilitar o comércio de armas de fogo lá na Argentina, como sugeriu o Eduardo Bolsonaro, quer proibir o aborto, que é legal na Argentina, e ele, o Milei, acha que as mudanças climáticas são, abre aspas, farsas da esquerda, fecha aspas. Bastante parecido com as coisas do Bolsonaro. É por isso e por outras coisas que ele é comparado ao Trump e ao Jair Bolsonaro. Gostou do vídeo? Compartilha e dê o like.